Sua Dica, Nossa Obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Todo mundo sabe o quanto é complicado pensar em reformar ou decorar espaços pequenos. E por outro lado, é perceptível que os apartamentos têm diminuído de tamanho, com as construtoras privilegiando os espaços comuns, para criar uma ideia do tal condomínio clube. E normalmente, quem tem apartamentos pequenos também não tem uma condição econômica muito favorável para fazer grandes reformas ou comprar produtos e peças caras para decoração. Então, nesse episódio do podcast Sua Dica, Nossa Obra, vamos passar algumas dicas para procurar ajudar quem tem apartamento pequeno e pensa em reformá-lo ou decorá-lo. A primeira dica básica é procurar criar o máximo de espaço de armazenamento. Afinal, apesar de o AP ser pequeno, todo mundo sempre tem muita coisa para guardar. A ideia é ocupar todos os espaços possíveis, principalmente as paredes, para colocação de armários ou estantes suspensas. Abuse também o quanto puder das prateleiras. Existe uma infinidade de formas e tipos que podem se adequar perfeitamente a seu apartamento e seus gostos. As prateleiras são muito úteis para armazenar e organizar objetos mais vistosos, que não precisam ficar nos armários, e também são um item bem legal de decoração. Quanto mais divisões o apartamento tiver, menor ele vai parecer. Então pense na possibilidade de tirar as paredes que não sejam fundamentais, integrando espaços como as salas de TV e de visita, a cozinha e a sala de jantar, ou mesmo a cozinha com a lavanderia. Se você tem receio de que com a integração tudo pareça um só espaço, utilize móveis de cores e características diferentes para separar visualmente os cômodos. Uma peça muito útil nesses casos é o biombo. Ele pode ser de madeira, plástico, ferro ou drywall e, dependendo do desenho e da cor, pode se transformar em um grande destaque da sua decoração. Falando ainda na questão de espaço, uma mudança que gera muito resultado é a substituição das tradicionais portas presas a batentes por dobradiças pelas portas de correr. E isso vale principalmente para o banheiro, que normalmente é bem pequeno nesses APs. A forma como você ilumina seu apartamento também influencia na sensação de amplitude do espaço. Sempre que possível, prefira as lâmpadas embutidas no teto, em formato de plafons ou spots, por ocuparem bem menos espaço. Você também pode e deve abusar do gesso, principalmente em formato de sancas, com iluminação indireta. Caso isso não seja viável por conta do teto baixo, pense sempre em colocar luminárias suspensas para garantir a claridade dos ambientes. Quanto mais claro, maior a sensação de amplitude. No caso do quarto, se a ideia é economizar espaço, pode-se pensar em colocar abajures de paredes nas laterais da cama. Um outro item que tem papel fundamental para passar uma sensação de espaço maior é o espelho. Um grande espelho na sala pode fazer toda a diferença. Para gerar esse efeito, o ideal é que o espelho pareça imperceptível, ou seja, com a borda discreta e reta ou até mesmo sem borda. E escolha com cuidado a parede em que ele vai ser colocado. O ideal é que o espelho reflita um espaço um pouco maior, portanto evite colocá-lo em um espaço em que a distância para a parede da frente é muito pequena. Em apartamentos pequenos, praticidade é tudo. Nesse sentido, uma peça muito útil na cozinha são as mesas retráteis. Elas tanto podem funcionar como mesa principal, mas também como mesa de apoio ao lado da pia. Quando for escolher uma, preste muita atenção no mecanismo de abertura e fechamento. Ele deve ser forte e, ao mesmo tempo, bem fácil de ser manipulado.
É claro que quando se fala do nosso imóvel, todo mundo tem sempre um gosto em termos de cores para paredes e teto. Mas se a ideia é passar a impressão de amplitude, a regra é privilegiar as cores claras. Você pode até variar a tonalidade, mas sempre o mais próximo possível do branco. Nesse caso, o colorido pode vir das peças de decoração, até para elas se destacarem nos ambientes. Agora vamos entrar na parte das dicas que nem todo mundo vê com bons olhos, mas que tem se tornado tendência. Uma delas é a substituição das portas sólidas nas áreas sociais por portas de vidro. Isso dá uma sensação de amplitude sem precisar derrubar paredes. As portas com estrutura preta são as mais procuradas atualmente. Outra dica para APs bem pequenos é a instalação de cama alta, ou seja, na parte superior do imóvel, com uma estrutura de madeira, dessas que você usa escadas para chegar nela. Nesse caso, a parte de baixo pode ser ocupada por armários, por um pequeno closet ou até um escritório. Detalhe, os degraus também podem ser usados como espaço para armazenamento, com a instalação de gavetas. Outras alternativas são a cama baú, que permite usar a parte de dentro como um armário, a cama com gavetões laterais e até mesmo as camas dobráveis, aquelas que você ergue e fixa na parede durante o dia e puxa à noite para se deitar. Apesar de muito pouco utilizadas no Brasil, elas são bem mais comuns nos Estados Unidos. E então, gostou dessas dicas para apartamentos pequenos? Então acompanhe sempre os nossos podcasts e também os vídeos do canal do YouTube Sua Dica, Nossa Obra. Na semana que vem, a gente volta com mais ideias sobre construção, reforma e decoração. Até lá! O podcast Sua Dica, Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.